bem com vocês? Meu nome é Flávio Urdan, sou professor na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Nós vamos discutir hoje, nessa aula, estratégias de comunicação e distribuição. Nós temos 4 pontos a abordar durante a aula. Definir o trabalho de promoção de marketing, discutir os objetivos de comunicação, apresentar as ferramentas do composto promocional, conceituar canal de distribuição de marketing, estudar as decisões de estrutura de canal de distribuição e apresentar algo que será bem rápido, a função logística. Vamos ao primeiro tema. O que é promoção de marketing? É o programa total de comunicação direcionado aos diversos públicos da empresa, como clientes, fornecedores, varejistas e a comunidade, com o propósito de gerar reações definidas pelos objetivos de marketing. A ideia fundamental do termo promoção é realizar comunicação com o mercado. A promoção de venda tem um significado mais específico que trataremos adiante. Mas a ideia que você deve sempre manter consigo é que promoção em marketing é sinônimo de comunicação em marketing. A empresa desenvolve um produto, ela precisa conversar, precisa falar com o seu público sobre esse produto, sobre a própria empresa, sobre o que ela pode fazer pelo consumidor. Esse é o trabalho de comunicação. O que é uma comunicação eficaz? Como está na transparência. Saber qual audiência se deseja alcançar. Isso você já discutiu, conversamos antes, trabalho de estratégia de marketing. Você quer conversar com o seu mercado, com o seu público-alvo. Definir as respostas pretendidas da audiência. Por que você está comunicando? Por que você está falando com esse cliente? O que você espera com essa comunicação? Você precisa construir uma mensagem ajustada às características dessa audiência. Se você fala com um público de baixa escolaridade, não resolve conversar com ele usando palavras difíceis, termos técnicos, porque ele não vai compreender nada. Se você é alguém que trabalha com um público de alto conhecimento técnico, ele espera que o seu discurso esteja ajustado àquilo que ele conhece sobre o produto. Então, preciso conhecer a audiência e codificar mensagens ajustadas às características dessa audiência. Depois eu preciso escolher um canal, um meio para falar com essa audiência. Qual meio você vai utilizar? Existem vários meios disponíveis, a tecnologia contribuiu para isso. Eu posso usar um jornal, posso usar uma revista, posso usar a internet. Como você vai alcançar a sua audiência com a mensagem? E você deve monitorar qual o efeito que a mensagem enviada à sua audiência, ao seu público-alvo, gerou. Ele entendeu, ele se lembra, o que você queria dizer, ele registrou, ele nem percebeu a sua mensagem, passou batido. É o processo de feedback, o processo de obter um retorno da comunicação realizada. Estas são as grandes etapas daquilo que nós entendemos como uma comunicação que deu resultado, uma comunicação que está atingindo os seus objetivos. Esse slide que vocês estão observando, ele contém um conjunto de estágios daquilo que nós conhecemos daquilo que nós denominamos hierarquia de efeitos da comunicação. Qual é o teu objetivo ao falar com a audiência, ao falar com o seu mercado, o seu consumidor-alvo? Existem diferentes objetivos, ou colocando de outra forma. Existem diferentes efeitos que você deseja gerar na audiência com a sua comunicação. O esquema da transparência nos ajuda a pensar nos diferentes objetivos que uma empresa pode ter quando ela conversa, quando ela se comunica com o mercado. O esquema é o esquema mais completo. Ele se aplica a uma situação de produto, de serviço completamente desconhecido pelo mercado. Então, é a situação mais completa. Na base, o primeiro estágio seria comunicar para gerar consciência. Consciência do quê? Eu não sei que a sua empresa existe, eu não sei que o seu produto existe, eu não conheço a sua marca. Ou seja, o consumidor
tem um completo desconhecimento daquilo que a empresa é, seus produtos, as suas marcas. O primeiro estágio seria, então, da hierarquia de efeitos, é a criação de consciência. Eu estou comunicando com o mercado para me apresentar, para apresentar os meus produtos, para apresentar a minha marca. Bom, eu sei que você existe, mas sei pouco. Você não falou muito, eu conheço pouco sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua empresa. O segundo estágio seria, além dele ter consciência, ele receber mais informações sobre o que você faz, sobre aquilo que você está oferecendo. Esses dois estágios iniciais são estágios que nós falamos cognitivos. Ele vai obter conhecimento, ele vai obter informações. E a sua comunicação deve ser construída em torno dessa ideia. Os estágios seguintes incorporam componentes afetivos. Além de falar a razão do consumidor, a comunicação também vai construir uma preferência, uma simpatia, algum afeto, eventualmente até algum amor pela sua marca ou pelo seu produto. Ele conhece, ele sabe, mas ele não é muito simpático. E a própria ideia sugere o componente afetivo. Ele não gosta muito de você. Por alguma razão, ele não sei por que eu gostaria dessa marca. Então eu vou construir simpatia, né? Construir uma atitude favorável, uma inclinação, né, positiva em relação ao seu produto. Ele conhece, ele sabe que você existe, ele conhece o seu produto e ele tem simpatia. Mas ele ainda não tem preferência. Ele pode ainda optar por um produto que ele utilizava antes. Por quê? Porque minha mãe usava, meu pai usava, eu aprendi a usar na escola, uma situação passada muito favorável a primeira vez que eu usei esse produto e eu criei laços fortes com esse produto, né? Então eu tenho uma forte preferência. O seu trabalho será construir preferência para o seu produto diante do que a concorrência oferece. Ele tem a preferência, mas ele ainda não está convicto que a sua alternativa é a alternativa que ele deve comprar. É o quinto estágio, é o estágio de convicção. A comunicação, em muitos momentos, ela vai construir esta convicção. Ter certeza, o consumidor tem certeza que a sua empresa, a sua marca, o seu produto é o que ele precisa. Ele está convicto, mas ainda não tirou o traseiro da cadeira para ir fazer a compra, né? Porque está ocupado, porque ele acha que o orçamento nesse momento está apertado, porque não está perto, porque vai tomar tempo, porque ele depende do filho ir junto para fazer a compra, ele ainda não passou o estágio de compra. Esse seria, então, o último efeito que a comunicação ou que as ferramentas promocionais terão que gerar e obter no consumidor. É claro, volto a dizer, os 6 estágios, eles não ocorrem em todas as situações de mercado, porque Bombril, pasta de dente, Colinos já não existe mais, Sorriso, né? Nós já temos simpatia ou preferência, ou temos consciência e conhecimento. Isso é algo que você adquiriu com o tempo como consumidor. Na verdade, o que ele vai querer é manter a convicção ou fazer a compra. Esta é a hierarquia de efeitos da comunicação. Ela vai direcionar os objetivos de comunicação. Quais são os elementos do chamado composto promocional? Assim como nós temos o composto de marketing, existe um composto promocional. A ideia de composto, ela sugere múltiplas ferramentas. Você pode utilizar diferentes caminhos para realizar o mesmo trabalho. E, na verdade, a ideia sempre é que você combine essas ferramentas. O composto promocional é constituído pela propaganda, pela promoção de vendas, pela venda pessoal e por relações públicas. O trabalho do profissional é administrar estas 4 ferramentas, o que passa por você conhecer cada uma delas, vantagens e desvantagens. Eu vou pedir a vocês que, como uma tarefa de casa, selecionem 2, 3 empresas e façam a descrição das ferramentas promocionais que essas empresas estão utilizando
Utiliza mais propaganda, como é essa propaganda, a construção de mensagens, força de vendas, se essa empresa utiliza promoção de venda e se você tem alguma informação sobre o uso de relações públicas nessas empresas que você selecionou. Okay? E faça uma análise da eficiência relativa das diferentes ferramentas na situação dessa empresa. Ou seja, você acredita que a propaganda tem um peso maior, a força de vendas deveria ser enfatizada, promoção de venda é um caminho, ou se relações públicas, essa empresa, por exemplo, tem uma imagem negativa ou alguma deficiência na sua imagem e essa deficiência precisaria ser trabalhada com promoções de venda. Vamos falar inicialmente da propaganda. Existe uma definição sucinta, mas que esclarece os pontos fundamentais daquilo que nós entendemos por propaganda. Propaganda é comunicação paga. Significa que quem gera a mensagem, quem origina a comunicação, pagou por aquela comunicação. Ela é impessoal. Em que sentido? Você recebe a propaganda via um meio como o jornal, como o rádio, como a televisão. Não existe na sua frente um interlocutor, uma pessoa fazendo a comunicação. Ela promove ideias, promove bens e serviços por um patrocinador identificado. Eu falo sobre a minha marca, sobre o meu produto, sobre o meu serviço, a minha empresa ou qualquer outra coisa. E o patrocinador, quem pagou pela propaganda, aparece na propaganda, né? Está claro quem está originando a comunicação. Essa é a ideia básica de propaganda. A propaganda é uma ferramenta muito poderosa, porque você utiliza os meios de comunicação para alcançar a sua mídia, a sua audiência, desculpa. E na atual sociedade, na sociedade moderna, o poder dos meios de comunicação é imenso. Seria difícil nós pensarmos em algum indivíduo, em algum consumidor, que de alguma forma não é alcançado por algum meio de comunicação. Logo, se uma empresa precisa falar com o consumidor, de alguma maneira ela vai conseguir chegar a esse consumidor através da propaganda. Por outro lado, a propaganda exige muito cuidado, porque os investimentos feitos nessa ferramenta promocional podem alcançar cifras imensas. Daí o risco de você desperdiçar dinheiro fazendo comunicação de uma maneira que não é a mais adequada. As duas grandes questões vinculadas ao uso da propaganda é a seleção de mídia e a criação da mensagem. Eu vou inverter um pouco e falar um pouco mais, falar primeiro sobre a mensagem. De uma maneira bem básica, quando eu estou construindo uma mensagem, eu tenho que decidir o que eu vou dizer e como eu vou dizer essa mensagem. O que dizer é algo que está vinculado à transparência anterior, hierarquia de efeitos. O que você está fazendo com aquela comunicação? Você vai dar conhecimento? Então, o que dizer, por exemplo, é explicar os atributos, as características do seu produto. Eu estou fazendo um lançamento de um apartamento, eu vou comunicar às pessoas, ao meu público, as características desse imóvel, a localização, o padrão construtivo, a área, as possibilidades de montar uma planta mais adequada. Vou explicar como funciona um notebook, vou explicar o lançamento do último veículo, são informações técnicas. Bom, o consumidor já sei que ele conhece bem o meu produto. Eu quero conquistar a simpatia do consumidor. Então você vai construir uma mensagem que caminhe nesse sentido, de mostrar, de criar a simpatia junto ao consumidor. Então o que dizer é algo que está muito vinculado ao efeito que você quer gerar na audiência da comunicação. E como dizer é a construção da mensagem nos seus aspectos mais formais.
Você vai usar uma propaganda testemunhal, utilizar uma pessoa conhecida que vai falar bem sobre o seu produto? É uma estratégia de como dizer a mensagem. Se esse indivíduo é o Pelé, ele pode falar do que ele conhece. Esses dias apareceu o Pelé promovendo o Viagra, embora de uma maneira um pouco dissimulada, mas ele estaria mais adequado para falar do que ele conhece, de esportes, de hábitos saudáveis, de saúde, né, a seleção da pessoa num testemunhal está vinculada ao tipo de mensagem. Você poderia construir uma animação, talvez um produto direcionado ao público mais jovem. Não vou usar, poderia usar a Xuxa num testemunhal, mas eu posso construir uma animação onde a mensagem sobre o brinquedo vai ser apresentada de uma forma mais lúdica para esse público-alvo, que é o jovem. Poderia construir uma mensagem sobre segurança no trânsito, usando um modo de dizer que apela para o receio, para o medo das pessoas, mostrando a elas as graves consequências pessoais que podem resultar de uma condução perigosa ou beber no trânsito. É uma outra maneira de construir a mensagem. Existem diferentes modos e isso é afetado pelo que você quer dizer e também é afetado pela própria mídia que você vai utilizar. Quais são as grandes mídias disponíveis? A TV, a mídia é o meio, é a palavra inglesa para meio. Qual meio eu vou utilizar? Meio e mensagem. Construo a mensagem, envio essa mensagem por um meio. Qual meio eu vou utilizar para falar com o meu consumidor? Eu tenho a televisão, o rádio, jornais, revistas, internet. Cada uma delas, vantagens e desvantagens. A TV, a grande vantagem, você fala com todo o Brasil. Uma audiência muito grande, que tem variações em função do programa que estiver no ar a cada tempo. As redes, as emissoras de TV fornecem um perfil razoavelmente preciso de quem está assistindo, onde está assistindo e quantas pessoas estão assistindo. Então você tem a oportunidade, utilizando a televisão, de falar com todo esse público. É uma mídia muito poderosa no sentido das possibilidades de criação da mensagem. Você tem sons, você tem imagem, né? Tem um forte apelo para quem assiste, isso te dá uma imensa flexibilidade. Você tem publicitários extremamente criativos que no espaço de 30 a 60 segundos conseguem passar mensagens muito poderosas. Temos comerciais que ficaram no imaginário popular, né? O Garoto Bombril, o primeiro sutiã, eu me lembro bem porque era bem jovem nessa época. Isso é um registro poderosíssimo. Isso tudo a TV te dá condições de realizar. Por outro lado, se você tem um público muito específico, a TV é um desperdício, porque você está falando com pessoas em todo o Brasil. Tem o interesse alcançar as pessoas que pedalam de bicicleta nos finais de semana fazendo trilhas por aí. Evidentemente você não deveria utilizar a televisão para conversar, para se comunicar com essa audiência. É um imenso desperdício, muito menos no Jornal Nacional, né? É caro e são essas as características da TV. O rádio tem uma outra conotação. Enquanto você na televisão tem 5, 6 redes, o rádio você deve ter milhares de emissoras de rádio em todo o Brasil. Cada pequena cidade oferece aí uma emissora. O rádio tem uma conotação de nós ouvirmos o rádio quando estamos sozinhos, é uma característica do meio. Você liga o rádio no carro, você liga o rádio em casa, na cidade do interior mais ainda, porque as pessoas têm uma rotina mais tranquila, o rádio dá essa possibilidade. Todavia, você fazer comunicação a nível nacional em rádio é difícil pela pulverização das emissoras, a coordenação, fazer negociações localizadas, né? Os jornais também é uma mídia de um acesso razoável, se você considerar os grandes veículos, os veículos mais populares. Mas é uma mídia impressa, o jornal ele tem uma vida muito curta, de um dia,
né? Mas você tem condições de, com mais calma, construir sua mensagem, ela está impressa, o leitor pode ver, ler um pouco mais e entender melhor do que está sendo dito. As revistas têm uma vida mais útil, têm uma boa impressão, as revistas costumam passar pelas mãos de mais de uma pessoa, então também oferecem várias possibilidades de construção de mensagem. E a internet hoje, uma mídia bem atual, também poderosa, mas que está restrita ainda à disponibilidade de acesso à internet, primeiro a propriedade dos microcomputadores e o acesso à rede, algo que ainda no Brasil não é tão disseminado assim. Bem, então estas são as grandes questões da propaganda dentro do composto promocional. Algumas vantagens e desvantagens da propaganda. A mensagem é repetida muitas vezes pelo anunciante, isso permite você atingir mais pessoas ou reforçar a comunicação. O comprador tem a oportunidade de comparar as mensagens dos concorrentes. O poder das diferentes mídias quanto à expressividade, uso de palavras, som e cor, construir uma mensagem, um formato de mensagem que atraia a atenção do consumidor. Algo que é bem importante pela multiplicidade de estímulos de comunicação. Nós somos literalmente bombardeados por uma infinidade de mensagens todos os dias. Há uma tendência natural de nós desconsiderarmos muito do que nos chega através de estímulos de comunicação. Daí o grande risco de você fazer comunicação e ser desconsiderado, ser esquecido pelo consumidor, o que significa que você está gastando dinheiro e não está sendo visto, lembrado ou pensado. Se você usa a propaganda, a multiplicidade de ferramentas do meio permite você atrair a atenção do consumidor, o que é um grande desafio. E a propaganda, como eu disse, ela alcança consumidores dispersos em grandes áreas com uma relativa rapidez. Entre as desvantagens é algo impessoal, o indivíduo não está ali, quem gera a comunicação não está diante do consumidor para analisar suas dúvidas, suas reações e prestar qualquer esclarecimento necessário. É uma comunicação unilateral, ela sempre tem suas limitações. Promoção de vendas. A segunda ferramenta do composto promocional é algo que, a rigor, talvez nem devesse estar dentro de algo que faz, de uma área que cuida de comunicação com o cliente. Mas talvez pela impossibilidade de inserir em outro P do composto de marketing, está aqui classificada. Promoção de venda é incentivo de curto prazo. A ideia fundamental de promoção de venda é você fazer uma ação de curto prazo, que quer do consumidor uma resposta específica. Em geral, essa resposta é a compra. Pode ser uma degustação. Ele vai experimentar o produto. Você monta um stand, um display no supermercado com a receita preparada e uma pessoa que intercepta os consumidores e oferece a ele uma amostra do produto para que ele experimente. Então, isso é uma degustação. Você pode anexar uma revista ao jornal e enviar ao consumidor. Seria uma degustação também. Em geral, a maior parte das promoções de venda, elas têm por finalidade a compra. Ou seja, enquanto a propaganda, ela pode estar ela está focalizada em todo o espectro de meios daquela de hierarquia de efeitos, a promoção de venda, em geral, está nos últimos estágios. Criar uma convicção ou criar uma ação junto ao consumidor para que ele compre. As promoções de venda podem ser dirigidas aos consumidores, o consumidor final. Existem as promoções para os intermediários no canal de distribuição, a respeito do que nós vamos falar um pouco adiante, mas tem um varejista. A Nestlé pode fazer uma promoção de vendas para o varejista. Entra numa negociação com o Carrefour e diz, olha, eu vou te oferecer aí alguma vantagem
para que você mostre o meu lançamento num local privilegiado lá do supermercado, que chame a atenção para que as pessoas possam conhecer esse lançamento. E a promoção de venda pode ser um brinde, pode ser produtos adicionais, pode ser um display no ponto de venda. Ou algumas outras. Uma outra promoção é aquela na qual um fabricante de televisores oferece um valor em dinheiro para o vendedor de uma loja de eletrodomésticos que faz a venda de um aparelho da sua marca. Por que ela faz esse tipo de promoção de vendas? Porque sabe que o cliente é bastante influenciado pela argumentação do vendedor no momento em que o cliente entra na loja. Talvez seja mais interessante direcionar um orçamento para remunerar o vendedor do que gastar com propaganda dizendo ao consumidor por que aquele aparelho é um aparelho superior. Existe, então, a promoção de vendas dirigida a intermediários no canal de distribuição e a promoção de vendas dirigida à força de vendas, à equipe de vendas da empresa. Na transparência, alguns exemplos de ações de promoção de venda: amostras grátis, os cupons, descontos, pacotes promocionais, prêmios, brindes. Recentemente, talvez uma grande promoção de venda feita pela Nestlé, a Casa do Milhão, que alcançou resultados muito expressivos para alavancar as vendas. Teve também o patrocínio da Nestlé também aos shows do Roberto Carlos, no qual você deveria levar como parte do pagamento do ingresso rótulos de embalagens do produto. Quer dizer, também uma promoção de venda e, como você vê, estou querendo fazer com que o consumidor faça a compra. Mas você não vai viver disso. Não vou fazer ano após ano, mês após mês, promoções de venda. Então é uma ação de curto prazo. Promoções no ponto de venda, displays, demonstrações, concursos, sorteios, jogos para a força de vendas, dar viagens e coisas desse tipo. Vantagens da promoção de vendas. Ela cria um forte apelo. Muitas pessoas, diante de uma promoção de venda, não resistem e fazem o que a empresa deseja. Ela tem opções para situações e públicos específicos, como eu disse, para o vendedor, para o varejista e para o consumidor final. Ela custa dinheiro. Talvez o grande problema, a grande ressalva, a promoção de venda. Ela desvaloriza o produto e a marca quando excessiva. Se você vive de promoção de venda, o consumidor pode começar a pensar, em geral vai começar a pensar, que aquele produto não vale o que pede. E por isso ele depende de promoção de venda. Venda pessoal. Falamos da propaganda, da promoção de vendas e agora do vendedor, da figura do vendedor. O que é a venda pessoal? Uma apresentação oral em conversação, com um ou mais compradores em potencial. Você designa um funcionário, o vendedor, para que ele realize a venda, para que ele realize... Antes, vamos corrigir, não que ele realize a venda. A venda pode ser um dos objetivos e é um dos objetivos do vendedor, mas para que ele realize a comunicação com a audiência. E a grande diferença em relação à propaganda é que é uma comunicação pessoal, uma comunicação de duas mãos. O vendedor está diante do cliente, observando suas reações e fazendo todos os ajustes na comunicação que se mostrarem necessários. Temos diversos tipos de vendedores, desde o tirador de pedido, que fica no balcão de uma papelaria, até um engenheiro ultra especializado, que vai até a Petrobras para discutir como vai ser aquela plataforma que a Petrobras está procurando. A venda pessoal, as vantagens. Ela é muito poderosa em função da presença pessoal do vendedor diante do consumidor, né? Ela é uma ferramenta que permite o ajuste da comunicação às características específicas de cada situação. É uma mídia, o vendedor que pensa, que raciocina, que avalia tudo que está acontecendo. A maior desvantagem é o alto custo do vendedor. É muito caro manter um funcionário para fazer os contatos pessoais com os clientes. E, finalmente, relações públicas. Vamos dar um exemplo para ilustrar. A imprensa pode estar falando sobre a empresa,
pode haver um boato na comunidade onde a empresa trabalha, dando conta que a empresa vai demitir funcionários, ou dando conta que a empresa está poluindo um curso d'água que passa por essa comunidade. Ou seja, existem alguns públicos falando sobre a empresa. O que a empresa faz diante disso? Se omite ou tenta interferir nessas comunicações, apresentando a sua versão, apresentando fatos que possam esclarecer e proteger a sua imagem. Relações públicas é isso, você tentar fornecer e interferir nas comunicações que os diferentes públicos fazem sobre você empresa. Um grande exemplo é o da imprensa. A imprensa está falando sobre a empresa. Então você vai ter que entrar em contato com quem escreve, fornecer a ele elementos que mostrem qual é a posição da empresa. Isso é relações públicas. Quais as vantagens das relações públicas? Quando você é bem falado, a grande vantagem é que os órgãos de imprensa têm credibilidade. Se há um boato na comunidade, é um boato positivo, esse boato vai favorecer a empresa e está na boca do povo, o que é muito bom. O grande problema é quando as notícias são negativas. Você vai conseguir atingir pessoas que muitas vezes não dão muita atenção a anúncios. Relações públicas é barato comparando com qualquer uma das outras ferramentas promocionais. Comparando com o vendedor, com a propaganda e com a promoção de vendas. A grande desvantagem é que você não tem um controle total sobre a comunicação. Tua tarefa é interferir no que falam sobre a empresa, sobre as marcas da empresa, sobre os produtos da empresa. Feito um bom trabalho, você consegue, de alguma forma, de uma forma maior ou menor, interferir, mas nunca terá controle total sobre a comunicação, como você tem, por exemplo, em relação à propaganda. Com essas ideias, nós podemos fechar a nossa discussão sobre o P de promoção. Teu trabalho vai ser definir o orçamento e dividir esse orçamento em relação às ferramentas, à disponibilidade da empresa. Propaganda, promoção de vendas, força de venda, venda pessoal e relações públicas. A melhor estratégia é combinar essas ferramentas, pensar em cada situação específica, o que a empresa está procurando, as características dos seus produtos, as características dos seus consumidores e avaliar qual ou quais dessas ferramentas podem gerar o melhor resultado de comunicação para a empresa. Dito isso, vamos adiante falar de distribuição de marketing, que é o segundo grande bloco da exposição de hoje. O que é canal de marketing? É um grupo de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou consumo. Desse canal participam os distribuidores, os atacadistas, os vendedores e os varejistas. Qual é a ideia aqui? Você tem um produto que foi desenvolvido, que foi elaborado dentro daquela esfera do P de produto, do composto de marketing. Você realiza um trabalho de comunicação, falando com o seu mercado sobre esse produto. O consumidor tomou consciência, gosta do seu produto e vai procurar. Onde ele vai encontrar esse produto? No sistema de distribuição. E para realizar essa distribuição, você precisa contar com uma grande estrutura. E qual a razão para existir essa estrutura? Por que as empresas utilizam canais de distribuição? Como você vê na transparência, nós temos de um lado os produtores e os consumidores. O que essas duas partes desejam nem sempre é o mesmo. Por exemplo, o produtor quer fornecer grande quantidade de uma variedade limitada de bens. E os consumidores preferem quantidades limitadas de grande variedade de bens. Isso. Então, o consumidor, grandes quantidades, pouca variedade. O consumidor, pequenas quantidades, grande variedade. Pensa assim, você vai no supermercado para comprar produtos, entre esses produtos, os produtos para o café da manhã. Eu preciso de café, açúcar, manteiga, requeijão,
gelatina, cereais, sucos, um belo café da manhã. A Melita, ela fornece apenas 2 desses itens, o coador e o próprio pó de café. Então há um certo desencontro entre aquilo que a Melita quer fornecer e o consumidor. E o consumidor compra pequenas quantidades. Como que eu faço esse arranjo, essa composição entre o que o produtor está querendo fazer e o que o consumidor está procurando? Eu uso o sistema de distribuição. Então, a distribuição ela vai conciliar os interesses de produtores e consumidores, proporcionando conveniência de quantidade e sortimento. O consumidor quer pequenas quantidades. O produtor fornece grandes quantidades. O sistema de distribuição serve para partir esses volumes, oferecendo ao consumidor as pequenas quantidades que ele procura e que ele encontra no supermercado. O consumidor quer sortimento, quer uma variedade de itens. O varejista oferece essa variedade. O consumidor quer encontrar o produto perto da sua casa, ele quer conveniência de lugar. Um Matin pode ir até a França para comprar o Airbus, mas se você está procurando cerveja, você não vai até a fábrica mais próxima da Ambev para pegar a Skol que você está procurando. Você precisa do produto perto de você. E você quer no momento em que é mais conveniente. Isso também faz o canal de distribuição. E você quer serviço. Eu preciso entender como usa esse produto. Eu quero crédito. Eu quero entrega, eu quero montagem, eu quero assistência técnica. Um canal de distribuição vai prestar esse serviço, né? E é melhor você, como empresa, dividir essas tarefas com pessoas, com empresas que são mais especializadas nesse trabalho. Comparando o trabalho de uma Casas Bahia. Será que a Philips teria condições de ter a competência que as Casas Bahia têm em avaliar o crédito do consumidor e entregar na casa do consumidor milhares de consumidores? Provavelmente não. A Casas Bahia está especializada nisso, faz melhor do que a Philips. Além do mais, é bem caro você montar uma grande estrutura de distribuição. É melhor concentrar os seus recursos naquilo que você tem que fazer. Aparelhos eletrônicos. Não vão mexer com esse negócio de montar loja em cada cidade desse país. As funções dos canais de distribuição: sortimento, já falamos, o transporte, que é a entrega, o deslocamento do produto desde o ponto onde ele é fabricado até os pontos de venda. Você precisa armazenar o produto enquanto ele não é vendido, você tem que fazer uma promoção, é uma promoção no varejo ou no atacado e não uma promoção do fabricante. Você tem que fazer todo o processo de negociação e todos os serviços de apoio, como assistência técnica, orientação, crédito, instalação e entrega. As funções dos canais de distribuição. Comportamento do canal. Uma preocupação de gestão de canal de marketing é que no canal um conjunto de empresas se reúne. Elas estão ali dentro daquele sistema para desempenhar várias tarefas. Há uma interdependência. Um varejista especializado em artigos esportivos, ele espera que o fabricante, de tempos em tempos, lance novidades para alavancar as vendas. O fabricante de artigos esportivos espera do varejista que ele promova os seus produtos, que ele explique as vantagens desse lançamento, que ele apresente esse lançamento com destaque diante do consumidor que entrou na loja. Existe uma interdependência em vários aspectos, né? Essa interdependência é uma interdependência de mais longo prazo. Nós não estamos nesse sistema por 1 ano ou por 2 anos. Nós vamos ficar muito tempo aqui. Logo, além de estarmos juntos, estamos juntos por muito tempo. A eficiência total depende da eficiência das partes. Se um elo dessa cadeia é falho, ele compromete, tem boa chance de comprometer todo o trabalho do sistema de distribuição. Diante desses fatores, longo prazo, interdependência, eficiência do sistema, o ideal é que existisse cooperação no canal. As pessoas estão ali e elas devem trabalhar de modo integrado, coordenado e cooperado. Isso é o que se espera do comportamento do sistema de distribuição. Não é o que ocorre com frequência.
porque as pessoas começam a pensar nos seus objetivos. O varejista pensa no que ele quer, o fabricante naquilo que lhe é mais interessante. E isso dá margem a um certo conflito. É o que nós dissemos no canal de distribuição, é uma relação de amor e ódio, como num casamento. Você precisa, você gosta, você depende dele ou dela. Todavia, o convívio, as diferentes perspectivas, os diferentes tempos das suas preferências acabam gerando atritos. Se pudéssemos resumir o comportamento do canal, nós falaríamos: é amor, porque um depende do outro, e é ódio, porque tem hora que a gente não aguenta viver junto. E viva-se com uma coisa dessa. Se você consegue administrar adequadamente a relação, isso depende muito da estrutura do canal que você montou. E é um trabalho essencial do marketing, né? Embora a gente possa pensar que a distribuição seja um trabalho do pessoal de produção, a visão deveria priorizar sempre o que o consumidor espera do canal. E a escolha da estrutura do canal envolve o trabalho de um profissional de marketing. São 4 grandes temas, 4 grandes áreas que vão definir a estrutura de um canal de marketing: a extensão, a intensidade de cobertura, a propriedade do canal e os vínculos entre membros do canal. Extensão do canal. Quantos intermediários existirão entre a empresa e o consumidor final? Nós costumamos usar o termo nível de canal. Um canal de nível 0, a maior parte das pessoas conhece hoje, uma Natura. A Natura não tem intermediários entre ela e o seu cliente. Você pode dizer, mas tem as consultoras. Sim, mas a ideia no canal é que um nível é uma entidade que assume a propriedade do bem na medida em que ele se desloca da empresa até o consumidor final. As consultoras da Natura não assumem essa propriedade. Então, nós definimos isso como um canal de nível 0. Não tem intermediários. O consumidor o fabricante vende direto para o consumidor. O advento da internet criou uma forte possibilidade de venda direta, nível 0. É o caso da Dell, um modelo bem recente e muito bem sucedido de comércio de produtos com um canal de nível 0. Se eu coloco níveis adicionais no canal, eu estou colocando intermediários. Posso colocar um atacadista, o maior atacadista brasileiro, Armazéns Martins, ou posso colocar um varejista. Ou posso colocar um varejista e um atacadista, que colocaria esse canal com 2 níveis, o nível atacado, o nível varejo. Quantos intermediários você precisa? Não é uma decisão fácil, como nenhuma das decisões de canal é, e vai depender muito por exemplo, da dispersão geográfica do seu consumidor. Se eu preciso atingir pessoas em todo o Brasil, dificilmente eu faria isso, e eu preciso entregar mercadorias grandes e sortimento, dificilmente eu faria isso sozinho. Então, uma Nestlé, ela utiliza atacadistas, no caso, vamos dar o exemplo do Martins, para que os seus produtos cheguem aos menores varejistas nos pontos mais distantes do território nacional. Atacadista, varejista e o consumidor final. Sempre que você coloca intermediários no canal, aumentando o número de níveis, você aumenta a possibilidade de conflitos, de desentendimentos, e você vai perdendo o controle do canal, na medida que intermediários estão realizando o trabalho de levar a mercadoria até o cliente. Intensidade da cobertura, a segunda decisão de estrutura de canal. Intensidade da cobertura nada mais é do que o número de intermediários que você utiliza para chegar ao consumidor. Você pode ter um canal de um nível com 10 mil intermediários, 10 mil varejistas. Você vende direto para 10 mil varejistas que, por sua vez, atendem os seus consumidores. Então, é um canal de um nível com 10 mil intermediários. Nós temos 3 possibilidades: a distribuição intensiva, a distribuição exclusiva e a distribuição seletiva. Intensiva, picolé que bom, tem que ter em todo lugar. Você distribui
o seu produto no maior número possível de pontos de venda. Por que eu preciso de distribuição intensiva? Porque o indivíduo não vai sair por aí procurando um picolé. Que bom, na hora que ele tem fome, quer matar a sede ou por qualquer outra razão. O freezer tem que estar próximo dele. Todos os produtos de baixo valor, de compra por impulso, precisam de distribuição intensiva. Maços de cigarro, revistas. Se não estiver próximo ao consumidor, ele não compra. Ele desiste, fala, mas estou com vontade de chupar um picolé, mas está muito longe, deixa para lá, toma um suco, se estiver mais perto. A distribuição seletiva, você reduz o número de pontos. O próprio nome já sugere. O melhor exemplo seriam as concessionárias. Não, as concessionárias é melhor como exclusiva. A seletiva, alguns pontos escolhidos segundo critérios definidos, distribuem o seu produto. Poderíamos dar o exemplo das roupas de marca. Temos aí as camisas Dudalina. São camisas de boa qualidade, custam acima de R$100, você não vai encontrar essa camisa em todo lugar. Onde você vai encontrá-la? Em algumas boutiques, em shopping center, nas cidades menores, algumas boutiques selecionadas, que o dono é bem conhecido na cidade por vender mercadorias diferenciadas. É uma distribuição seletiva. E aí sim a distribuição exclusiva. Você também utiliza um número limitado de pontos, só que nesse caso o distribuidor trabalha apenas com você. E aí sim o exemplo das concessionárias de veículos. Cada concessionária trabalha apenas com uma marca. Existem as concessionárias multimarcas, mas não é algo ainda disseminado no Brasil. Somente aqueles varejistas, ou podem ser também distribuidores, trabalharão com a marca. E ele segue critérios muito precisos de como deve ser o trabalho, área, número de funcionários, treinamento, procedimentos e outros itens que o fabricante exige que esse distribuidor exclusivo siga. Então essa é a intensidade da cobertura no canal de distribuição. Outra decisão, a propriedade do canal. Você terá, a propriedade pode ser própria, pode ser do próprio fabricante ou de terceiros. Ter um canal próprio é bom, porque você determina o que acontece no canal e é muito caro. Bom exemplo no Brasil, a joalheria H. Stern. Ela possui algo em torno de 60 lojas no Brasil e no exterior. Todas elas até hoje pertenciam ao fabricante, à joalheria. Hoje eles estão adotando uma nova política como um modo de expandir as vendas. Então custa caro manter uma loja num aeroporto, em qualquer região aí do país, ainda mais do exterior, em shopping centers. Se eu quero ampliar as vendas, eu preciso trazer terceiros. Manter uma rede de lojas vai me custar muito caro. Em contrapartida, eu faço da loja o que eu quero, eu contrato as pessoas adequadas ao meu perfil, eu só vendo o meu produto, eu construo uma arquitetura interna excepcional. Os bancos, um outro exemplo no Brasil, todos eles têm um canal próprio, cada agência pertence ao banco. Um canal com terceiros, que é grande parte dos exemplos que falamos até agora, você não investe na construção do canal, todavia você depende de um terceiro que não necessariamente está disposto a trabalhar exatamente como você gostaria que ele trabalhasse. Os vínculos entre os membros do canal. O canal convencional é um canal de empresas independentes que estão ali trabalhando juntas porque há um interesse nessa parceria. Eventualmente não existe nem contrato formal regulando as normas de convivência e o que cada um deve fazer. Enquanto houver um interesse, essas organizações trabalham juntas. Se o interesse desaparecer, o vínculo desaparece e elas seguem cada uma o seu caminho. O outro sistema, o SVM, que vocês estão vendo na transparência, é o sistema vertical de marketing. É uma modalidade onde, por decisão das partes, elas procuram formalizar o relacionamento dentro do canal. A maneira mais frequente é assinando algum contrato que reza direitos e obrigações das partes. Isso dá mais coesão ao canal e assegura
que ele vai estar trabalhando segundo critérios mais uniformes. Resta saber se você, como empresa, tem o poder de atrair para junto de si esses intermediários que vão trabalhar segundo essas regras mais estreitas. Bom exemplo, McDonald's, o sistema de franquias, onde o franqueado abre um estabelecimento comercial, uma loja, um negócio, dentro de regras muito bem definidas pelo franqueador. Então ele tem que montar a loja segundo aqueles critérios. É uma forma de distribuição exclusiva, amparada por um contrato formal. O interesse de quem abre a franquia é ganhar dinheiro. O problema é que algumas vezes esse franqueado se acha prejudicado pelas políticas do franqueador. Então vocês sabem, no caso do McDonald's, temos aí até algumas pendências na justiça para resolver os problemas contratuais. De qualquer forma, o sistema vertical é um sistema onde existe mais interação e mais coesão entre os membros do canal. Isso, então, são as grandes decisões de estrutura de canal. O número de níveis, a extensão, a cobertura, a propriedade e a relação contratual ou não contratual entre os membros do canal. E um tema, finalizando, é o da distribuição física e logística, sobre o qual falaremos bem pouco. Até agora nós falamos de uma estrutura que se encarrega de levar o produto da empresa até o consumidor final. As relações contratuais, o número de intermediários, a propriedade desse canal. A distribuição física é uma parte do que se faz ao longo do canal, mais especificamente voltada para o deslocamento da mercadoria desde a fábrica até a loja. É uma função de extrema relevância e, mais importante ainda, que consome muito dinheiro, muitos recursos. Diz-se que é uma área onde se pode ganhar imensas economias no marketing. As 4 grandes funções da distribuição logística é o processamento, por exemplo, o processamento de pedidos. O cliente vai solicitar um pedido à empresa. Ele pode ter diferentes canais, procedimentos mais ou menos complicados, pode ter velocidade de processamento para esse pedido ser recebido e remetido pelo fabricante. Tem o trabalho de armazenagem, que é você colocar o produto em diferentes pontos ao longo do sistema de distribuição. Alguns armazéns são bem simples, outros são muito sofisticados. Se você pensar numa empresa como a Natura, que distribui algumas centenas de produtos para milhares de consumidores, e diferentes composições, você vai imaginar a complexidade de um armazém como o da Natura. Eu preciso tomar decisões referentes às quantidades de estoque que eu mantenho ao longo do sistema de distribuição. Eu vou manter um estoque centralizado, eu vou utilizar estoques pulverizados ao longo da cobertura geográfica do sistema de distribuição, quanto de estoque para cada diferente produto, quanto de estoque em diferentes épocas do ano ou diferentes ciclos de demanda. Estoque é caro e o ideal é que você reduza os estoques. Mas ao reduzir o estoque, você corre o risco de perder vendas ou obrigar o consumidor a esperar pela entrega, o que nem sempre é bom. E finalmente o transporte, que é simplesmente levar o produto desde a fabricação até os pontos intermediários do sistema de distribuição. No Brasil temos, talvez de todos esses pontos da distribuição logística, seja o tema mais complicado. Nós dependemos do sistema público, do governo, com suas políticas referentes ao transporte, e o que nós sabemos hoje, principalmente o meio mais utilizado em nosso país, que são as rodovias, estão bastante deterioradas. Isso tem comprometido a capacidade logística das empresas no Brasil. Os portos no Brasil, sem exceção, todos apresentam gargalos, equipamentos defasados, o problema de remuneração e contratação de mão de obra. As ferrovias, que é outro modo de transporte utilizado e importante, somente nos últimos 6, 7 anos
recuperaram alguma capacidade de investimento. Ainda existe problema de bitola, equipamento defasado, frequência dos trens e velocidade do transporte. Enfim, o problema, a questão de transporte no Brasil ainda exige muito trabalho para atingir os níveis dos países desenvolvidos. Nessa situação toda, sem dúvida nenhuma, o transporte rodoviário ainda é o transporte mais privilegiado. É rápido, tem muita frequência e tem uma cobertura imensa. Concluindo a nossa discussão sobre o trabalho de distribuição, eu peço a vocês que selecionem 3 empresas e façam uma descrição do sistema de distribuição que essas empresas utilizam. Quantos intermediários, varejistas, atacadistas, como é a estrutura do canal, o número de níveis, se a cobertura é intensiva ou seletiva ou exclusiva, se existe relação formal entre os membros da cadeia de distribuição. É o exercício que eu gostaria que vocês fizessem, que também fizessem uma análise crítica desse sistema de distribuição. Se existem deficiências, quais são essas deficiências, como você, rearranjando o canal, poderia resolver essas deficiências. E como conclusão, vamos rever o que discutimos nessa sessão. Definir o trabalho de promoção de marketing, discutir os objetivos de comunicação, apresentar as ferramentas do composto promocional, a propaganda, a força de vendas, promoção de vendas e relações públicas, conceituar o canal de distribuição de marketing como aquele conjunto de organizações e de elementos que cuidam de levar a mercadoria desde o ponto onde ela é fabricada até o consumidor final, as decisões de estrutura de canal, número de níveis, propriedade, cobertura e relação entre os membros do canal e apresentar a função logística com os seus 4 elementos, que são os estoques, os processamentos, o transporte e a armazenagem. Bem, após essa discussão de promoção e distribuição, eu gostaria de assinalar que são 2 ferramentas de grande importância no marketing, são 2 ferramentas onde as empresas gastam muito dinheiro, não raro tomam decisões equivocadas. Eu creio que se você, como profissional, aprofundar seu conhecimento nessas áreas, se tornar um indivíduo com uma avaliação diferenciada, com soluções mais eficientes, você vai se tornar uma ferramenta, uma peça importante para a empresa, orientando a empresa como ela deve gastar o seu dinheiro da maneira mais apropriada possível na distribuição e na comunicação com o mercado. Boa sorte! Professor, numa organização do porte do Banco do Brasil, após a sua aula de estratégia de comunicação e distribuição, quais os impactos que esse tema tem para as agências? Como é que isso se materializa nas agências? Como é que as agências executam esses 2 aspectos do marketing? Davi, como discutimos na aula, a rede de agências é propriedade do Banco do Brasil. Temos uma operação centralizada em Brasília e milhares de agências espalhadas no Brasil. Quando você tem propriedade do sistema de distribuição, você consegue fazer com que esse sistema, a rede de distribuição, trabalhe conforme os seus critérios, seus objetivos, suas estratégias. Isso em tese. Eu acredito que o grande desafio de distribuição do Banco do Brasil é assegurar que a operação das agências, num primeiro momento, ela siga as orientações e estratégias da gestão em Brasília. Eu não creio que o gerente tenha condições, com eficiência, de definir tudo
que a agência deve fazer. Então ele depende de Brasília e ele precisa estar vinculado e atento ao que Brasília orienta. Sem essas orientações, essas diretrizes, objetivos, eu imagino que a agência vai perder em eficiência. Por outro lado, a agência deve ter uma certa flexibilidade para ajustar-se às condições locais, às especificidades do seu público, do seu mercado, da concorrência que existe. Uma agência em Copacabana, no Rio de Janeiro, uma agência numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, são operações muito distintas. E eu não creio que Brasília tenha condições de definir com propriedade tudo o que essas duas agências devem fazer. Logo, o problema é padronizar-se ao critério institucional e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade local. Quanto a padronizar, o grande trabalho é estabelecer meios de comunicação ágeis, orientar a agência e Brasília ouvir a agência. E do outro lado, ter flexibilidade para operar é ter gente qualificada, que, embora funcionário, haja como um verdadeiro empreendedor, compreendendo o seu mercado, conhecendo a concorrência, avaliando o que é melhor a cada momento. E isso é treinamento, é preparo, é compensação adequada e colocando as pessoas certas nas funções certas, reconhecendo e valorizando o mérito de cada um. E a evolução na carreira mostra quem está mais ou menos preparado para administrar essas agências. Isso quanto à distribuição. Quanto à comunicação, o raciocínio não é muito diferente. Você convive com duas necessidades distintas. O Banco do Brasil precisa falar com o Brasil, mensagens institucionais. Por exemplo, toda a decisão de atrelar a imagem do banco ao esporte, com o patrocínio de equipes esportivas, o vôlei. Isso é um trabalho longo e importante de construção de marca. Isso tem que ser feito centralizadamente, com gestão de recursos, com uma visão de longo prazo. E, ao mesmo tempo, a agência precisa se comunicar com o seu público, uma comunicação local, frequentemente a comunicação pessoal, que as pessoas, os funcionários do banco estão fazendo na mesa, no balcão, junto aos clientes, estão preparados para fazer esse trabalho? O gerente na agência tem flexibilidade, tem orçamento para fazer ações promocionais no âmbito da sua agência? Ele sabe o que deve fazer, como deve proceder, quais as ferramentas mais adequadas. E voltamos à questão. Isso exige preparo, isso exige treinamento e exige experiência e amparo institucional para essas ações localizadas. Eu entendo que, no que diz respeito à comunicação, existe a comunicação institucional e essa ação local. Elas precisam conviver para que o banco extraia dos recursos investidos em promoção o melhor resultado. Perfeitamente. Muito obrigado, professor.